Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Anderson Pires, sou acadêmico do curso de Medicina da Universidade Federal de Santa Maria e sou integrante da Liga de Endocrinologia e Metabologia da Universidade Federal de Santa Maria. Eu tô aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre doença de Cushing. E como é que vai se dar essa nossa conversa? Primeiramente, nós vamos conversar sobre etiologia e patogenia da doença de Cushing, depois passaremos pelas manifestações clínicas da doença, conversaremos ainda sobre diagnóstico e tratamento e, por fim, resolveremos uma questão de prova de residência para que a gente possa observar como que o assunto costuma ser cobrado. A doença de Cushing, ela resulta de um adenoma hipofisário. Esse adenoma hipofisário acaba provocando a produção excessiva de ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico. É preciso ressaltar aqui que síndrome de Cushing não significa necessariamente doença de Cushing. Haverá uma correlação em aproximadamente 70% dos casos. Mas existem outras causas para a síndrome de Cushing. Por exemplo, causas suprarrenais, ou pode ser que esteja ocorrendo produção ectópica de ACTH, que como a gente já viu, é o hormônio adrenocorticotrófico, ou produção ectópica de CRH, que é o hormônio liberador de corticotrofina. Aqui na ilustração do slide, nós temos uma foto de um macroadenoma de hipófise. No decorrer da aula, a gente vai aprender a diferenciar o macroadenoma do microadenoma. Como foi falado no slide anterior, a doença de Cushing representa de 60% a 70% dos casos de síndrome de Cushing. A produção de ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico, em 10 a 15% das circunstâncias, ocorre em função de tumores hipofisários. A proporção dos pacientes atingidos pela doença de Cushing gira em torno de 8 mulheres para 1 homem. Aqui no slide nós temos algumas características da doença de Cushing, como a face em lua cheia, as estrias violáceas e aqui uma obesidade de característica mais central. Na maioria dos casos da doença de Cushing, ocorre um defeito primário a nível da hipófise. Raramente ocorre uma desregulação hipotalâmica. 80 a 90% dos tumores secretores de ACTH são microadenomas. Os macroadenomas secretores de ACTH tendem a ser mais invasivos de maneira local. Aqui no slide nós temos mais exemplificações das manifestações clínicas acerca da doença de Cushing, como a face em lua cheia, e aqui a obesidade mais central junto às estrias violáceas. Agora nós vamos conversar de maneira mais direta a respeito das manifestações clínicas da doença de Cushing. Ocorre excesso de glicocorticoides, hipersecreção de ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico, e de outros peptídeos da pró-opio-melanocortina. A gravidade da doença de Cushing ela vai variar de acordo com o cortisol livre, a duração da doença e a sensibilidade do organismo ao excesso de cortisol. Agora nós vamos conversar sobre as manifestações clínicas da doença de Cushing. Há uma difícil diferenciação, há obesidade, hirsutismo, face em lua cheia, proptose leve, gibosidade e hipertensão. Aqui na imagem nós temos a exemplificação do hirsutismo. Agora um pouco sobre as manifestações cutâneas. Pode ocorrer na doença de Cushing hiperpigmentação, pletora facial, hirsutismo, que foi mencionado no slide anterior, estrias violáceas e pele fina, equimoses, acne e edema. E quais são as manifestações musculoesqueléticas? São elas: fraqueza muscular proximal, osteoporose e lombalgia. Manifestações clínicas relacionadas à reprodução: diminuição da libido, amenorreia, oligomenorreia. Manifestações neuropsiquiátricas da doença de Cushing: irritabilidade, depressão e psicose. Manifestações metabólicas relacionadas à doença de Cushing: hipocalemia,
alcalose, hipercalciúria, cálculos renais, intolerância à glicose, diabetes mellitus, baixa resistência a infecções, granulocitose e linfopenia. Efeitos da expansão tumoral: cefaleia, perda dos campos visuais e hipopituitarismo. Chegamos agora ao diagnóstico da doença de Cushing. No diagnóstico, os maiores desafios são os testes de triagem e o diagnóstico diferencial. Na maioria dos casos, o acompanhamento pode ser feito de maneira efetiva em atendimento ambulatorial. Na primeira etapa do diagnóstico da doença de Cushing, precisamos verificar se há realmente excesso de cortisol. Na segunda etapa do diagnóstico, após a confirmação da síndrome de Cushing, precisamos fazer a distinção entre causas suprarrenais do excesso de cortisol, causas hipofisárias do excesso de ACTH e precisamos verificar se há uma fonte ectópica produzindo ACTH ou CRH. Aqui no slide nós podemos observar uma ressonância magnética em ponderação T1 sem contraste, em ponderação também T1, só que com contraste, e em ponderação T2. Antes de partirmos para os testes de triagem do hipercortisolismo, é preciso fazer algumas observações. O teste de supressão com dexametasona à noite é o teste mais utilizado. Um resultado normal nesse teste praticamente exclui a possibilidade de síndrome de Cushing. 30% dos pacientes hospitalizados e pacientes em quadro de depressão apresentam supressão anormal da dexametasona à noite. O cortisol livre na urina de 24 horas pode ser utilizado como prova de triagem adicional ou alternativa. Na abordagem clássica, o teste de supressão com dexametasona, mesmo em baixa dose, já exclui ou confirma a síndrome de Cushing. O teste de supressão com dexametasona em altas doses é uma das várias maneiras de distinguir a síndrome de Cushing ACTH independente da síndrome de Cushing ACTH dependente. Os níveis plasmáticos e urinários de cortisol não são afetados pelo teste de supressão com dexametasona mesmo em altas doses. E mais uma informação importante a ser ressaltada: em paciente com processo maligno diagnosticado, o ACTH está elevado. Consequentemente, é preciso estar atento porque as manifestações clínicas estarão também alteradas. Alguns exemplos: carcinoma de pulmão de pequenas células e carcinoma medular de tireoide. Agora nós vamos aos testes de triagem do hipercortisolismo. Primeiro, nós temos o teste de supressão com dexametasona à noite. Caso o paciente se encontre em um quadro normal sem hipercortisolismo, ocorrerá a supressão do cortisol após o teste. Caso haja hipercortisolismo, seja de causa hipofisária, ectópica ou suprarrenal, ocorrerá ausência de supressão do cortisol. O próximo teste é o teste do ACTH plasmático. Em uma condição sem hipercortisolismo, o paciente apresentará níveis plasmáticos de ACTH normais. Em uma situação de possível hipercortisolismo em razão hipofisária, o ACTH plasmático estará normal ou elevado. E diante de hipercortisolismo, possivelmente de causa ectópica, o ACTH plasmático estará elevado ou normal. E diante de hipercortisolismo, possivelmente de causa suprarrenal, o ACTH plasmático estará em níveis baixos. Agora temos o teste da dexametasona em baixa dose. Em uma situação sem hipercortisolismo, o paciente apresentará supressão do cortisol. Caso haja hipercortisolismo, seja de causa hipofisária, ectópica ou suprarrenal, haverá ausência da supressão do cortisol. Agora nós temos o teste da dexametasona em alta dose. Em um paciente sem hipercortisolismo, ocorrerá supressão do cortisol. E em paciente
com hipercortisolismo, seja por causa hipofisária, ectópica ou suprarrenal, não ocorrerá a supressão, haverá ausência da supressão do cortisol. Agora vamos conversar sobre o tratamento da doença de Cushing. O tratamento por meio da cirurgia transesfenoidal conduz o paciente ao quadro de cura cirúrgica em 70 a 90% dos casos. Caso o primeiro procedimento cirúrgico não seja bem sucedido, a equipe médica poderá sugerir um novo procedimento. Ainda há uma segunda linha de tratamento, que é a irradiação da hipófise mais terapia clínica, como uma maneira de reduzir os efeitos do hipercortisolismo. Agora vamos a uma questão de prova para que a gente possa observar como que o conteúdo costuma ser cobrado nas provas de residência. Questão da prova de residência da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A conduta mais indicada para o rastreamento screening da síndrome de Cushing é alternativa A, dosagem do ACTH plasmático, alternativa B, dosagem de cortisol sérico às 8 horas, alternativa C, supressão noturna com 1 ou 2 mg de dexametasona, alternativa D, dosagem da dehidroepiandrosterona. A alternativa correta para essa questão é alternativa C, supressão noturna com 1 ou 2 mg de dexametasona. Bom, pessoal, eu agradeço a todo mundo que chegou até esse momento do vídeo. Eu peço que não esqueçam de curtir a página da Liga no Facebook e no Instagram. Por hoje era isso. Até uma próxima.